Betel está cumprindo 90 anos de existência na presença do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por esta obra, por esse ministério, por esta causa. E todos nós estamos alegres. E regressando 60 anos no tempo. Me lembro quando eu tinha 10 anos, porque hoje tenho 70 anos. Mas o Betel alcançou a mim e a minha família e a comunidade onde eu vivia, que era a comunidade espírita, ateia, através da chegada das missionárias Lídia Almeida, Ernestine Horn, Doris, Raimundinha. Oh, tempo bom, né? Não havia esperança para aquela comunidade, mas que de repente chegam as missionárias com uma mensagem nova, mensagem de boas novas. Eu me lembro que minha mãe era muito católica, todos os dias saía para a missa, às 5 da manhã, 6 já estava em casa com o cachorro que a acompanhava na ida e na volta. Era muito católica, mas as irmãs Lídia Almeida, Doris, Ernestine, Raimundinha, com muito amor, com muita paciência, foram trabalhando. Me lembro que ela ficava no portão, fechava o portão, minha mãe ficava do outro lado, mas escutando o que as missionárias diziam. Mas que de repente esse portão começou a se abrir. E ela um dia nos confessou que foi ao confessionário falar com um padre, não sei se era italiano ou alemão, e começou a fazer perguntas, porque as missionárias punham muita Bíblia na cabeça da minha mãe, e minha mãe era uma mulher de leitura, lia muito. E na terceira vez o padre disse: olha, já sei, você está sendo visitada por essas missionárias. Sabe que eu não sei que chegaram as missionárias na comunidade do Cristo Redentor? Não me faça mais essas perguntas. E minha mãe, às vezes, era um pouco brava, disse: olha, nunca mais te farei, porque é a última vez que aqui venho. Vou ficar com a mensagem que tenho ouvido, que é uma mensagem de vida. Não foi fácil de entrar na nossa comunidade. As missionárias foram perseguidas. Pessoas punham cachorros para atacá-las e outros médios, apelidos terríveis. Mas o trabalho continuava. E o Betel brasileiro ali começou, nunca esqueço, debaixo de um cajueiro, de uma mangueira, na casa do irmão Antônio. Esse irmão Antônio, ele foi funcionário do Betel por mais de 30 anos, aposentou-se. E ali começou o trabalho com crianças e depois jovens e depois adultos. À medida que o trabalho foi crescendo, necessitava de um apoio. Meu pai, que não era um evangélico, entregou a sala da nossa casa, que era um pouco grande, para que começasse aos domingos pela manhã a escola bíblica dominical. Estava vendo aí num dos aniversários de Betel, o nosso irmão Ademar Lins, que também fazia parte desse grupo. Eu creio que ele hoje é presbítero de uma das igrejas congregacionais em João Pessoa, e ele falava disso. Aquela sala grande daquela casa, ele não mais se recordava o nome das pessoas, nem de mim tampouco. Eu era criança, e ele um pouco maiorzinho que eu. Mas ele se recordava ainda dos 85 anos do Betel, em dizer daquela sala onde começou o serviço ali no Cristo Redentor. Cristo Redentor, se você vai lá hoje, é uma cidade. Ali só vivia nossa família e mais umas 8 famílias. E naquela área o Betel nos alcançou com amor e com graça. Depois a obra foi crescendo. A irmã Lídia construiu a igreja. Aquela igreja do Betel foi construída pelas mãos do Betel brasileiro, na pessoa da irmã Lídia Almeida de Menezes. Mas eclesiasticamente quem comandava aquela igreja era o reverendo Jonatas Ferreira Catão, com a doutrina congregacional. E depois o Betel assomou-se a criar igrejas. Foi então quando a irmã Lídia pediu ao pastor Jonatas Ferreira Catão o patrimônio de volta. Então o patrimônio regressou para o Betel. O Betel foi adaptando as normas doutrinárias, eclesiásticas naquela igreja. Mas afinal de contas, é uma alegria muito grande estar falando desde aqui de Houston, Texas. Hoje pastor evangélico, saí para o seminário no pastoreio do pastor Teófanes Viana, incentivado pela irmã Lídia. Os 2 primeiros anos meu no STEM, no Recife, foi pago pelas mãos da irmã Lídia, porque fui estudar no Recife, no STEM, que o Betel não tinha seminário masculino, era só feminino. E quando eu estava no meu último ano, foi quando o Betel abriu o seminário masculino. Mas a minha vida eclesiástica, a minha vida doutrinária, foi no Betel. Todos os sábados de manhã, sábados pela manhã, naquele culto evangelístico, naquele culto de missões, ali em Cruz das Armas. Quanto me enriqueci, enriqueceu tantos outros de nós. Então, fui para o seminário. A Igreja do Cristo Redentor
dela nasceram outros obreiros do meu tempo, eu sei que ha produzido outros frutos. Pastor José Lucena, que hoje está aposentado, vive em Olinda, o carioca, né? E muitos o conhecem, e tantas outras missionárias. Ivonete Freitas, que está hoje no Reino Unido, na Inglaterra. Ivonete é fruto do Betel Brasileiro, daquele trabalho também contemporânea nossa ali no bairro, amiga de bairro, né? Então, ela primeiro foi missionária na África e hoje é missionária na Inglaterra. Então, louva a Deus por tudo isso. Depois fui ser seminarista em Recife, na igreja na Dantas Barreto, do Betel Brasileiro. Havia uma congregação lá, uma missão, e eu fiquei ali com o pastor Constantino Viegas, que depois de 2 anos assumiu a responsabilidade comigo no seminário STEM, hoje Setebano, no Recife, né? E depois fui missionário, quando terminei o curso, fui pastor em Ilhéus por 3 anos, fui pastor em São Paulo também, por quase 2 anos em São Paulo, e depois voltei para Funcionários 1, né? O tempo que tem aqui nos Estados Unidos é o tempo que o pastor Edmundo Jordão tem pastoreando a Igreja Missionária Evangélica Betel Brasileiro em Funcionários 1, que é uma bênção muito grande. Tive o privilégio de ministrar no Betel Brasileiro as matérias Administração Eclesiástica e História da Igreja também, no período da irmã Lídia Almeida de Menezes. Então, Betel é essa história, essa maravilha, e Deus tem feito maravilha. Nunca esqueço, né? O pastor Rosivaldo Araújo, ele disse para mim: Elcio, Betel não é uma denominação, Betel é uma missão a serviço das denominações. E ainda que o Betel tenha igrejas hoje, Betel continua sendo uma missão a serviço das denominações. E quanto ao ensino, a didática do Betel, a pedagogia do Betel, uma vez ouvi tanto o Rosivaldo de saudosa memória, como de Jair Guerra também de saudosa memória, o pastor de Jair Guerra dizer, numa sala nossa, lá no STEM, no Recife, ele disse: olha, se uma aluna passa no Instituto Bíblico Betel Brasileiro 3 ou 4 anos, e se ela sai depois e não faz mais nada na seara do mestre, no campo, vai casar, cuidar dos seus filhos, da sua família, do seu esposo, e se não se dedica mais a estar na obra missionária, os 3 ou 4 anos que ela viveu no Betel Brasileiro, foi tudo, porque Lídia espreme as alunas, e hoje os alunos, né, naquela época, espreme como laranja, até o último suco, O Betel Brasileiro é essa maravilha, e onde você vai no mundo, direto ou indiretamente, você encontra pessoas se referindo à obra missionária do Instituto Bíblico Betel Brasileiro. E me falha a memória agora, mas há tantos outros frutos da minha época. Eu sei que Funcionários 1, a Igreja de Funcionários 1, é um celeiro de missões, tem enviado missionários, pastores, ajudado na pessoa do pastor Edmundo Jordão, a muitos missionários em várias partes do mundo. Isso não é só Funcionários 1, é o trabalho, é a visão, é a missão do Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Louva a Deus, Ana Lídia se foi, veio Glícia Almeida, que tomou o baque daquela administração logo no início, mas foi avante, com brilho. Depois veio o pastor Edmundo Jordão, né, também, que deu avanço a essa obra. Esse homem de Deus é um homem que de referência dentro dessa instituição, é uma coluna, né? E hoje a missionária Eva Rego, que faz esse trabalho maravilhoso. A Eva Rego se parece muito no caráter e no modo até de falar, de ser, com a irmã Lídia Almeida de Menezes. E ela tem uma capacidade tremenda, né, de agrupar, de administrar. Louva a Deus pela vida da missionária Eva Rego, que faz essa obra maravilhosa. O Comimbi também, né, na pessoa do Alcione Pinto, do pastor Alcione Pinto, tem feito uma obra maravilhosa em meias igrejas. O Betel é tudo isso. Vou falar aqui, vai demorar muito tempo. Eu sei que esse vídeo vai ser cortado, porque está largo, mas quem me mandou fazer isso, fale o que você quiser, porque aqui eu faço os cortes. Então, Elcio Nunes, meu apelido era Deca, imagina. Ainda quando chega em algumas partes do Cristo Redentor, é Deca. Sempre nos conhece por apelido, né? É há 10 anos de idade. Deus me deu a graça de estar vivo nos 90 anos do Betel e estar vendo essa maravilha que Deus está fazendo através dessa instituição
no mundo inteiro. Eu sei que agora estamos vivendo uma nova etapa no mundo, uma etapa moderna da tecnologia, dos avanços, e o Betel não está para trás. O Betel está bem presente, usando toda a tecnologia, todo o modernismo do mundo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Louva a Deus. 90 anos de existência. Deus abençoe forever, para sempre, o Instituto Bíblico Betel Brasileiro e todos aqueles que apoiam essa obra missionária maravilhosa. Pastor Elcio Nunes, desde Houston, Texas. God bless you.